um assunto bastante complexo. Na época que foi escrito, relatava-se até outras realidades e hoje continua sendo bastante aplicável ao nosso dia a dia. Pode passar isso. É a parte terceira das leis morais, capítulo 7 da Lei da Sociedade. Pode ir. É 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Resposta dos Espíritos. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. E aí a gente pensa, na época nos inícios dos tempos, né? No início do cristianismo, se via muito eremitas, né? Pessoas que iam para cavernas para poder ler, para poder aprender, e que não queriam ficar se misturando com o povo da região. Muitas vezes eram até médiuns, curandeiros, pessoas que tinham mediunidade e que por algum motivo haviam se desgostado da convivência com a comunidade local e fazia a opção do isolamento completo, vivendo apenas de frutos, de raízes, de coisas assim bem básicas, bem frugais, nas cavernas, principalmente em cavernas ou em cabanas construídas no meio das matas, em lugares mais desertos, né? Segue a pergunta, segue o slide. O que é egoísmo quando a espiritualidade diz? É falta de altruísmo, é apego excessivo aos próprios interesses. Comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros. Presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Se vê ainda muito isso hoje em dia, né? Inclusive em pessoas, por vários motivos, a gente vai discutir isso um pouquinho mais no final, principalmente nos que têm alguma diferença, alguma alteração física ou depressão grave, ou principalmente nos extremamente egoístas realmente, porque acham que os outros não merecem a sua companhia, se aborrecem com a companhia das pessoas, acham que tudo que os outros dizem são besteiras, não valorizam o ser humano que está na sua frente, que está ao seu lado, que trabalha consigo muitas vezes. Então, a gente vê nisso um egoísmo verdadeiro, uma falta de altruísmo. Não há apenas um pensamento muito individualizado
no próprio eu. O que é que eu quero, o que é que eu gosto, o que é que eu estou com vontade de comprar, o que é que eu estou com vontade de fazer. E não se importa se na sua porta tem um mendigo, tem um porteiro pobre que às vezes está passando necessidade, não se importa com muitas dessas circunstâncias. Segue, Estevam, por favor. Que direito tem o ser humano de se isolar dos seus companheiros? Qual a finalidade desse gesto que não leva a nada? Isolar-se é desprezar as companhias que Deus proporciona às almas para completarem o que buscam. Na lei de sociedade, nós já estudamos, para uma boa parte. Nós sabemos que o ser humano é um ser coletivo e que eu preciso de vocês para aprender e crescer e para ser útil também em muitos momentos, assim como vocês precisam de mim, muitas vezes pelas mesmas razões. E a gente vai trocando, como brinca a criançada, vai trocando figurinha. Um dia eu estou doente e preciso das orações de vocês. No outro dia, alguém está doente e precisa das nossas orações, precisa do nosso apoio, precisa de conversar conosco, não se sentir triste, sozinho, abandonado naquele momento de dificuldade. Né? Então, segue para a gente aí. O progresso vai nos dotando de novas condições e os nossos dons passam a se desenvolver, atendendo muitas das nossas necessidades. A gente sabe que dons são muitos. Jesus deu a cada um de nós dons diferentes. E exatamente para que eu possa, por necessidade, me utilizar do dom de alguém na hora da necessidade, ou alguém se utilizar do meu dom numa hora de necessidade. Seja ele uma vocação, carinho pela carreira que exercemos, seja ele oração, seja ele um passe que é aplicado, seja tranquilidade, conversar, um atendimento fraterno. Muitas e muitas são as nossas dificuldades e muitos desses nossos dons, vamos supor, tia Toninha tem um conhecimento, tem uma memória prodigiosa. Seria extremamente bom que todos tivéssemos essa memória prodigiosa para guardar minúcias daquilo que lemos, daquilo que já ouvimos algumas vezes até, para que a gente pudesse crescer o nosso espírito em conjunto com maior rapidez, maior facilidade. Desde que o egoísmo, o egocentrismo, o fechamento em si próprio não atrapalhasse. Né? Pegue aí para mim. As almas, no começo da sua evolução, que nos parecem egocêntricas por lhes faltar sabedoria. Tudo que existe pertence a Deus. Nós outros, em todos os planos que podemos habitar, somos usufrutuários e não proprietários. Até os corpos que periodicamente vestimos são doados por Deus para que sirvam de instrumento à nossa evolução. Isso foi dito por Miramês. E é verdade, né?
Até os corpos que nós temos aqui foram desenvolvidos através dos grandes cientistas espirituais, comandados por Jesus, por ordem de Deus. Então, tudo pertence a Deus. E o egoísmo não vem de Deus. Deus nunca foi egoísmo. Ele nunca praticou o egoísmo. Ele sempre distribuiu o amor. E inúmeras chances de nós nos revelarmos, aprendermos e, ao mesmo tempo, retornarmos depois à espiritualidade, estudarmos mais um pouco, entendermos mais um pouco, aprendermos mais um pouco e retornarmos à matéria para que a gente venha mostrar se realmente foi fazer a prova, digamos assim, né? Como diz na escola, se a gente aprendeu ou se a gente vai ficar reprovado, né? Mas se não passar, vai fazer de novo. E o número de chances será inúmero, porque até precisamos de inúmeras chances até chegar a níveis como chegaram os anjos, os Cristo, e podermos ajudar cada vez mais e mais e mais e mais pelo desenvolvimento do potencial do amor dentro de nossas almas. Porque quanto mais o amor se desenvolver, maior será esse potencial a todos nós, né? Segue. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? A resposta dos espíritos: duplo egoísmo. Ou seja, ele pensa em si próprio, ele não pensa no outro, e, além disso, ele nem quer ter contato com o outro. Seria o isolamento dentro do seu casulo mental e mais o isolamento do seu corpo material de todo o contato com os amigos, com os colegas, com os vizinhos, com a nossa comunidade onde vivemos, né? Segue adiante. Na letra A, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insulta cai noutro, pois esquece a lei do amor e da caridade. Uma privação ou uma autopunição por adoecimento do espírito que não consegue se perdoar ou não consegue perdoar aqueles que o magoaram, ele vai estar fazendo mal a ele mesmo. E ele vai estar deixando de auxiliar aos que com ele convivem e aos que com ele muitas vezes podem até precisar do auxílio dele e ele não correspondeu. E aí, ele, por ele estar tentando se punir, ele acaba caindo num outro mal. Ele esquece a lei do amor e a lei da caridade. E é muito sério, porque é através da lei do amor e da caridade que o nosso espírito cresce. É através da fraternidade que o nosso espírito cresce.
Então, se essas bases ficarem soterradas dentro das nossas dores, dos nossos sofrimentos internos, das nossas dificuldades pessoais, automaticamente não estaremos contribuindo nem para o bem da sociedade e nem para o nosso próprio bem. Nós nos estaremos adoecendo, né? E aí a gente já viu até que pensamentos fixos, ideias fixas, monoideias, podem levar até a involução de perispíritos depois e tudo. A gente sabe quão graves podem ser essas consequências. Segue pra gente. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Resposta dos espíritos: esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gostos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Quando eu leio isso, eu lembro muito de entidades beneficentes mundiais que temos de saúde, de educação, que vão para toda parte, para os países mais pobres, para os lugares mais carentes, levando recursos em situações de calamidade, em situações de guerra, em situações de epidemias de doenças gravíssimas, em situações de desnutrição, e tentam o máximo que podem, dão tudo de si, inclusive a vida, para salvar o máximo possível de vidas. Então, não é nem doação em dinheiro. Eles geralmente doam o seu esforço pessoal e os dons que eles possuem. Então, a gente estava falando dessas organizações humanitárias e muitos que vão. Nós temos muitos exemplos, podemos citar alguns nomes. Fraternidade Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, OMS, Cruz Vermelha. Existem inúmeras entidades que nós nem conhecemos os nomes. Existem entidades ligadas à ONU para receber refugiados de guerra. Existem inúmeras entidades em que essas pessoas se colocam muito acima de gozos materiais para socorrer aqueles que estão em grande sofrimento. Segue, Estevam. E dos que buscam no retiro a tranquilidade de que certos trabalhos reclamam. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam na sociedade porquanto para ela trabalham. Há pessoas que, às vezes, por necessidade pessoal de reduzir seu nível de estresse, de cansaço, ou até para auxiliar em determinados serviços de auxílio ao próximo, tipo recuperação de dependência química, etc., elas vão para lugares mais ermos, muitas vezes para o campo e tudo mais. Isso não é egoísta, porque lá ele continua trabalhando dentro daquilo que ele gosta, dentro daquilo que ele aprendeu, seja tentando auxiliar o próximo que com ele convive lá e exercendo os dons que ele tem, só que com menos estresse do que vivendo em grandes cidades, em grandes comunidades que às vezes acontecem. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Resposta dos Espíritos: perguntai antes a vós mesmos
que a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Antigamente existiam muito os votos de silêncio em freiras, conventos, e até de alguns eremitas e tudo, né? Certo, porque esse texto continua. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio, esse é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Todos nós precisamos ter momentos de silêncio para reflexão, para pensar, para tomar decisões, para aprender, para crescer como ser humano e, às vezes, até para auxiliar um irmão próximo que está com alguma dificuldade e que necessita de um momento de silêncio junto a ele. Porque quando você está muito doente, às vezes, muita gente falando ao mesmo tempo, nossa, dá um mal-estar muito grande. Se naquele momento você se recolher nas suas palavras durante alguns minutos, você vai ganhar. Durante uma palestra também, se você começar a conversar em paralelo, você vai atrapalhar. Você não vai prestar atenção no que está sendo dito, você não vai ganhar em conhecimento. Mas você poder exercer o voto do uso da palavra é extremamente importante. Tanto que é importante que as pessoas que nascem com deficiências, que têm dificuldades, que não conseguem articular as palavras, desenvolveram as linguagens de Libras e outros comentários de Kardec. O voto do silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto do insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Segue. Há paradoxos. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que sua reputação sofresse por isso. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 12. Então, o Cristo nunca fez nenhum isolamento, nem pessoal, nem isolamento social, nem de palavra, de nada. Ele tinha os momentos que ele tirava para reflexão e depois ele retornava ao trabalho com os apóstolos. Continua. A um observador apressado, muitas atitudes do mestre no exercício da Boa Nova podem parecer estranhas, se não paradoxais. Cercado pelas necessidades do povo, a todo instante necessitava aplicar os nobres ensinos com a persuasão do exemplo, convidado aos mais complexos testemunhos de fidelidade, a mensagem de amor que se fazia instrumento excelente. Não buscou o insulamento improdutivo para evitar o contágio do crime ou da leviandade.
Segue. Desceu as dores, ascendendo a luz. No Evangelho são essas personagens, aquelas com as quais mais nos identificamos, simbolizam esperança para nós. Seus gravames refletem nossas dificuldades. Suas incertezas e limitações, amparadas pelo Mestre, estimulam-nos a não desanimar nem retroceder. Ensinam-nos a cair para levantar e prosseguir. Segue. Concita a virtude ao dever, à nobreza, ao esforço no trabalho produtivo, mas não se detenha a imprecar contra as imperfeições e sandices da época. E cada época tem as suas. Atualizado como os ensinos de Jesus à sua época, translada essas lições através dos tempos para hoje, a rotear o pensamento moderno, colocando as sadias sementes da felicidade, sem jaça e da paz sem alarde, no âmago das criaturas. Joana de Ângelos, pelo Espírito, por Divaldo Pereira Franco, livro Espírito e Vida, capítulo 30. Segue. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazei. Palavras do Cristo, né? Siga. Segue. Caridade. Sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás consolação, o prelibar das alegrias de que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos nos reinos de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Segue. E na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Segue. Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlangueceram na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo muito bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, em Bordel, 1861, mesma época que foi lançado, né, o livro. Ele participou, inclusive, do Livro dos Espíritos, né? Segue. Essa é uma carta, é como se fosse uma carta. Mãe, um dia, a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e rojando-se em lágrimas diante do eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só, compadece-te de mim.
Meu companheiro fatigado, cada dia, pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muitas vezes distraído, afasta-se do lar, aonde volta somente quando exausto, a fim de refazer. Se sofre, vem a mim abatido, buscando restauração e conforto. Vira, segue. Tu que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte no seio escuro e ressequido do solo, consagra-me assim a um insulamento? Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa, entre quatro paredes, para meditar e afligir-me sem consolo? Se sou a companheira do homem, que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? Segue. Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida, Jesus colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Pelo Espírito Meio-Meio. Francisco Xavier, Luz no Lar, Espíritos Diversos, capítulo 13. Segue. Agora, essa é praticamente a última para a gente pensar para valer. Vamos pensar no insulamento em nossos dias, o que nós vemos direto, muito frequente: depressão, solidão, produzindo insulamento, abandono dos idosos pelos filhos, fome de amor, situações financeiras, doenças crônicas graves, sequelas de doenças que impedem de falar, caminhar, traumas emocionais que acabam gerando muitas doenças espirituais, né? Falta de acolhimento nas casas religiosas, preconceitos de todo tipo, e etc. Tantas são as causas. Vamos pensar que são muitas as causas que a gente encontra ainda no nosso caminhar atual. E a gente tem muito que trabalhar e muito que fazer. E seja uma palavrinha amiga para uma pessoa que esteja numa situação dessa, uma vez no dia, já seria um ato muito bom. Segue. E assim eu tenho a minha gratidão a todos, com a imagem de Madre Teresa de Calcutá, que doou a sua vida aos pobres, a doentes, a idosos, a crianças, assim como temos Irmã Dulce, como tivemos Francisco de Assis, como tivemos tantos outros lindos exemplos em nossa história, além de Jesus, né? Então, como esse é um dos mais recentes, né, que desencarnou no século passado agora, eu quis me lembrar com carinho dessa imagem, porque eu achei que essa imagem, ela diz tudo aquilo que o olhar dela diz, e o olhar dele diz, o olhar de gratidão que ele tem. E gratidão a todos por terem me ouvido e por terem me dado a oportunidade de fazer essa apresentação.